Neste vídeo vou introduzir a utilização de um ambiente de programação visual chamado Dynamo para continuarmos trabalhando sobre nosso exemplo de parametrização de massa in place. Eu vou abrir aqui o arquivo e a ideia é introduzir esse sistema de programação visual para controlar alguns elementos, né, desse objeto. Nós podemos agora controlá-los, né, por intermédio dos quadros, né, alterando parâmetros. Podemos criar quantitativos utilizando a interface, né, do sistema, criando, né, quantitativos de elementos, né, fazendo as quantidades dos objetos massa, por exemplo. Eu poderei selecionar, né, família, área, né, os elementos, enfim. Eu tenho, né, o usuário tem acesso às informações daquele objeto. No entanto, em sistemas computacionais, né, e o sistema que estamos utilizando é um sistema muito poderoso computacionalmente, nós podemos fazer uso de outro tipo de recurso para manipular esses objetos e tirar proveito dessas informações. Nós podemos utilizar recursos adicionais que, em geral, estão presentes em várias aplicações. Em Revit, nós temos como possibilidades de manipulação computacional do nosso projeto a capacidade de criar macros, né, programadas especificamente para melhorar a nossa performance, a nossa forma de criar fluxos de informação, né? Nós temos, né, a possibilidade de criar macros nessas 4 linguagens aqui: C#, Visual Basic.NET, Ruby e Python, né? Os alunos conhecem, né, algumas dessas linguagens. Então, vamos introduzir uma ferramenta chamada Dynamo, que é uma das possibilidades que o Revit nos permite para programar nossos projetos, né, nossos procedimentos, né? Outra possibilidade, né, são a criação de macros já em sintaxe escrita, né? A diferença uma das diferenças entre essas duas formas de programação é a maneira de escrever o programa, né? Vamos ver que existem outras diferenças mais profundas que vão além da escrita e têm a ver com o processamento. Dynamo é uma ferramenta que utiliza uma linguagem de programação chamada Design Script, criada por um cientista da computação chamado Robert Age, né, que incorporou o conceito de programação de funções associativas. Robert Age, né, nos explica que o conceito por trás da linguagem Dynamo está na sua poderosa forma de misturar um paradigma de programação de escrita de linguagem imperativa
com um paradigma de programação de uma linguagem associativa, ou seja, o Dynamo combina as duas formas de programação, né? As duas formas de processamento. Né? Nas linguagens associativas, as variáveis não precisam ser reformuladas em seus conteúdos para que tenham um efeito sobre os elementos que estão sendo processados, ou seja, são ferramentas que são formas de programação que nos permitem versatilidade necessária para o projetista, ou seja, que está continuamente alterando o seu estado de pensamento em relação ao projeto, né? Ou seja, são formas de encarar o projeto mais dinâmicas, né? O próprio nome do ambiente já nos está dizendo isso, né? Bom, então eu vou abrir aqui o Dynamo. O Dynamo roda em paralelo a Revit, ou seja, aqui nós vamos precisar, né, começamos a sentir um pouco de falta de um recurso né, computacional em termos de monitor, de placa de vídeo, duplo monitor, enfim. Aqui eu estou trabalhando com as telas sobrepostas. Não importa, vamos tratar desse modo. Mas o importante é que vocês entendam que estamos trabalhando nessas duas interfaces. É assim mesmo. Tá? Então, vamos começar um novo projeto. Aqui temos o ambiente de modelagem, né, de Revit, e dentro dessa área temos o ambiente de modelagem de Dynamo e o ambiente de programação de Dynamo. Aqui, nesses dois ícones, temos o acesso tanto à área de modelagem, ao controle da área de modelagem, né, para reposicionamento dos nossos elementos 3D. Aqui vemos o eixo X, Y e Z, o nosso plano de trabalho, os elementos de controle, né, de zoom, né, de zoom extend, de pan, né, e de orbit, né, em torno do modelo. Estou controlando esses elementos ou com os botões, né, do cursor ou com a roda do mouse. Aqui estou girando a roda do mouse, agora o botão de esquerda do mouse, né? Enfim, esse é o controle que temos sobre a área geométrica, sobre a área de modelagem. Agora eu vou ativar a área de programação. Vejam esse ícone. Esse ícone está feito com umas caixinhas conectadas por linhas. Isso identifica a uma programação visual. Uma programação visual se diferencia de uma programação textual pelo fato da interface de programação. Por exemplo, eu vou colocar um ponto, point. Aqui eu tenho, né, uma função chamada point. Então, point, e a função point nos deixa na tela uma caixinha controlada, né, com elementos que eu estou destacando aqui, que se chamam inlets, né, são elementos de entrada de dados. O outlet, esse é o retorno da função, né? É claro que eu estou procurando aqui definir um ponto por coordenadas, né? Então, esses três valores x, y, z devem ser ingressados. Aqui tem um cabeçalho da função que tem a sintaxe textual dessa função. Vejam que nessa linha, nessa caixinha superior, né, tem uma pequena explicação, e a sintaxe é necessária para
é colocar, essa caixinha precisa três valores, ser fornecidos três parâmetros dobles, ou seja, números com decimais, né, que correspondem a x, y, z da coordenada, separados por vírgulas. Né? Isso vai me retornar um ponto. Vejam que na área direita, né, onde está o elemento, apareceu aqui um pontinho azul. Esse pontinho azul é o ponto 0, 0, 0, que é o valor default, né, desses três, né, valores paramétricos aqui, de parâmetros, né, dessa caixinha. É claro que eu quero controlar esse ponto, então vou precisar, de alguma forma, fazer a alteração desse valor 0. Para isso, vou colocar uma função de input, né, chamada slider. Um clique e coloco o meu slider. E vejam aqui no iconezinho o que está acontecendo. Eu preciso conectar o outlet desse slider com o inlet dessa função. E agora o ponto, vejam que aqui na parte direita e na parte de modelagem, né, ele se desloca. Né? Se desloca seguindo a coordenada estabelecida pelo outlet. Simples. Né? Então, se eu quero deslocar esse valor em x e em y, estou deslocando o mesmo valor na diagonal. E se eu conectar esse input, né, a coordenada z, eu tenho, né, a minha primeira macro, né, a minha primeira função, né, bem simples, em Dynamo. Né? O que eu vou fazer com esse ponto? Bom, eu posso, por exemplo, selecionar essas duas caixinhas, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, duplicando, né, esse elemento. Agora não tenho um ponto, tenho dois pontos, que no momento tem a mesma coordenada. Mas se eu destaco aqui, né, vejam como os dois pontos se destacaram. Né? Se eu quero fazer uma linha, line, né, eu vou precisar conectar o retorno desse valor com o retorno desse valor para formar uma linha. Tá? Então, conceitualizando aqui a programação visual em contraposição da programação textual, né? O trabalho com interfaces gráficas visualmente, teoricamente amigáveis, né, para o programador está à disposição, e eu formo um fluxo, né, lógico de processamento. Né? É evidente que Dynamo é versátil como para ter as duas formas de escrita. Se eu dou um duplo clique na tela, eu vou abrir uma caixinha chamada Code Block. Nesse Code Block, que não tem nem inlet nem outlet, eu vou começar a escrever meu código. Então, por exemplo, para reproduzir o que estou fazendo aqui, eu vou escrever aqui x, ponto e vírgula, y, ponto e vírgula, c, ponto e vírgula. Esses três elementos textuais agora começam a funcionar como variáveis indefinidas no momento,
com nome XYZ e que tem um outlet específico para elas. E tem, perdão, um inlet específico para elas e um outlet específico do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Observem aqui. Se eu quiser escrever o mesmo ponto. Vejam como está escrita a linha point by coordinates, né? Entre parênteses, né? O x, y, z, são 3 dobles, né? Retorna um ponto. Muito bem, vou escrever isso. Point, ponto. Vejam como by coordinates. Abro parênteses. Quais são as duas possibilidades? Ou coloco o x e o y apenas, ou coloco os três. Coloco os três. X, vírgula, y, vírgula, z. Fecho parênteses e ponto e vírgula. Isso dá o enter da nossa função. O que vai acontecer? Ainda, né, vai acontecer que não tenho um valor possível para alimentar essa função point, né? Ainda falta alimentar esses valores. Então vou pegar essa caixinha de slide, Ctrl C, Ctrl V, vou colocá-la aqui e eu vou colocar ligando os 3 valores. Aqui eu tenho um novo ponto, né? Apareceu um terceiro ponto aqui, né? Tenho o ponto P1 aqui, o P2, né? E aqui eu vou colocar, vou chamar esse ponto A, igual, né? Então aqui declarei a variável PA sendo o conteúdo desse ponto. Bom, agora eu vou selecionar Ctrl C essa linha, vou duplicar, vou chamar de x mais 1, y. Vou deixar aqui e c vou deixar aqui. E esse vai ser o ponto B. Então, vejam como o ponto A e o ponto B vão viajar sempre grudadinhos, né? Separados por uma unidade em x. Então, eles vão juntos. Eles vão juntos, né? Porque o x é o valor, né, de x mais 1 do ponto PB. E agora eu vou desenhar uma linha. Line, ponto, by start and end point, PA, vírgula, PB. Fecho, fecho. Aqui a sintaxe tem que ser cuidadosa, né? Isso aqui vai dar erro, eu tenho que trocar a P por P maiúscula, né? Senão a variável não ia existir. Então aqui eu tenho, né, uma linha, né, escrita, a linha maior escrita em modo visual, né, onde eu vejo, eu sou apresentado ao fluxo das informações, aos fluxos dos dados e parâmetros e dos resultados, e uma linguagem textual que, se por um lado ela simplifica, né, a minha forma de distribuir elementos, né? Os programas, quando são complexos, eles começam a ter alguns, é necessário cuidar o ordenamento desses elementos de conexão, tá? Se bem, que aqui
eu tenho uma forma mais sintaticamente mais controlada, né? Mas talvez eu perca a visão do conjunto dos fluxos, né? Dos processos. Enfim, isso aí depende muito também da forma de pensar do programador, né? Eu confesso que sou, né, um pouquinho mais afim a esse tipo de escrita. Na linguagem Dynamo, nós podemos combinar, né, tirar talvez o melhor proveito de cada uma das formas de trabalho, né? Os alunos podem até, depois vamos ver, aprofundando nesse tipo de situação, que podemos utilizar, né, algumas caixas específicas que são, né, ambientes de programação, né? Ou ambientes de programação simplificados, né? Aqui eu tenho uma caixinha Python Script. Se eu dou duplo clique nessa caixa de Python Script, o aluno que tiver vontade, né, pode escrever, né, o seu próprio código em Python, né, dentro dessa caixa. Para isso vai precisar ainda importar bibliotecas específicas do próprio Revit. Enfim, tem uma série de referências que devem ser primeiro adicionadas no cabeçalho da função, para depois desenvolver o código e ter um output, né, de retorno dessa caixinha. Bom, acho que temos já o suficiente material como para começar a explorar, né, uma forma diferente, um caminho diferente de ter o controle sobre nossos objetos, além de utilizar a interface, né, do próprio programa. Nós vamos criar a nossa própria forma de operar sobre nossos elementos, tá? Formatando em paralelo ao modelo, formatando nosso próprio procedimento, né? Modelar em BIM implica não só em criar um modelo concreto de um objeto, senão, e mais importante ainda, né, é modelar o processo de controle desse objeto, né? Então, nós vamos tendo controle do nosso objeto desde o primeiro traço, desde esse primeiro pontinho que colocamos aqui, né? Esse primeiro ponto PA, né, que depois se associou a um ponto PB e que se associaram a uma linha PA-PB, né, são nossos primeiros passos para começar a progredir, né, na evolução de um projeto, né, que vai desde a concepção inicial, onde ainda os elementos estão muito indefinidos, os problemas estão ainda sendo equacionados, e as decisões começam a ser tomadas em base a dados e informações que estão entrando no nosso processo. Às vezes elas entram em uma etapa posterior às nossas definições, então temos que voltar atrás, né, e redefinir nosso processo, né? É aí onde o controle sobre o nosso modelo nós vamos poder experimentar se nós conseguimos fazer ou não um modelo correto, né? Um modelo versátil, um modelo que
possa ser eficientemente reproduzido, realimentado, né? Reformatado a todo momento. Tá? Esse é o grande desafio tem sido, dentro da área de projeto, né? Fazer modelos que possam a todo momento estar fornecendo nossas informações para a próxima fase. Ou seja, tudo que nós fazemos nesta fase vai impactar totalmente no que faremos na próxima. Né? Então, essa é algo que nós devemos sempre levar em conta, né? Pensar sempre, né, para frente. O que é que eu vou fazer com aquele objeto depois? Né? Não resolver apenas o nosso problema momentâneo.